E aí, capopeiros e capopeiras de plantão, aqui é a Jo e está começando mais um Jo Capopeira. E hoje é as nossas quartas teorias, então hoje a gente faz teoria, porque toda quarta-feira tem teoria aqui nesse canal. E hoje, seguindo a nossa ordem, é a teoria do Dreamcatcher, então a gente vai com a segunda parte aí da nossa teoria sobre o conceito do grupo Dreamcatcher. Se você perdeu a primeira parte, eu vou deixar aqui nos cards pra você, ok? Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, isso ajuda muito na divulgação. E eu quero chegar a 2K até o final do ano, então por favor ajuda a Mana Capopeira a crescer no YouTube, tá? Compartilha pra todos os seus amigos, ok? E bora lá pra segunda parte da teoria do Dreamcatcher. Como a gente já viu na primeira parte da nossa teoria, as meninas eram bruxas, aí, um grupo de bruxas, que mexiam aí com umas magias meio perigosa e por causa disso elas acabaram tendo a mente delas presa no plano espiritual e o corpo delas preso ali naquela casa onde elas moravam. Agora, na parte 2 e na parte 3 da nossa teoria, a gente vai analisar o que ocorreu antes delas ficarem presas ali na casa, né? O que elas eram, o que elas faziam naquela casa realmente, né? Quais eram as magias e o que prendeu elas lá. E também a gente vai entender na parte 3 da nossa teoria o que ocorria ali na época que elas ficaram com a mente presa no plano espiritual, né? Como é que era essa prisão ali naquele plano. Então hoje na parte 2 a gente vai analisar o MV de Fly High, que é o MV que nos conta a história delas antes de elas ficarem presas na casa. E depois aí na parte 3 da nossa teoria a gente vai analisar alguns MVs que mostram elas presas nesse plano espiritual e vai nos contar o que ocorria nesse tempo todo que elas ficaram presas ali, com a mente ali delas aprisionada no plano espiritual, já que parece que elas ficaram bastante tempo ali. Daí a gente ir para a terceira e última fase da nossa teoria, que é a fase em que começa depois ali de Good Night, em que elas conseguem se libertar ali da casa e poder sair para o mundo real. Então, como é que se torna essa história do Dreamcatcher? Vai ter essa história pré-prisão na casa, a durante a prisão na casa, a história do investigador, que é a parte 1 da nossa teoria, e daí o pós-prisão na casa. Então, pra vocês entenderem como é que vai ser essa cronologia. E por que eu não tô fazendo certinho? Porque eu só descobri isso depois. Então é por isso que eu não tô fazendo certinho. As teorias eu vou descobrindo ao longo que eu vou fazendo os roteiros. Então muita coisa, como eu disse, pode mudar. A cronologia pode ficar um pouco bagunçada, mas eu vou sempre explicando nos vídeos pra vocês entenderem. Então Fly High se passa muitos anos antes de Chase Me. Em Fly High a gente consegue entender que na verdade aquela casarão ali, aquela casa, era basicamente uma escola de bruxas, né? As meninas viviam ali isoladas do mundo, né? Provavelmente porque elas eram bruxas e a galera não ia entender isso, né? E poderia caçar elas, então elas acabam se isolando daquele mundo. E ali elas praticam as magias delas e tudo mais em paz, né? Isolada ali das outras pessoas. Por isso que é no meio daquela mata, num lugar bem isolado mesmo, né? E a gente vê que muitas meninas que despertavam, né, o poder pra magia, né? Que logo de cedo tinham esse dom, digamos, da magia, acabavam sendo recrutadas para ir para essa casa. E a gente vê isso no caso da Jiu. A Jiu, lá em Chase Me, ela aparece com um vestido bege segurando um ursinho. E aqui em Fly High, ela aparece com um pijama branco, assim, uma espécie de pijama branco, segurando um ursinho também, remetendo a Chase Me, em que ali em Fly High ela tá nos contando que ela foi recrutada para fazer parte desse grupo, né? Em outro momento, ela aparece com o ursinho na mão, o capuz preto que lembra Good Night, né? O capuz que elas usam em Good Night. E logo do lado dela tem uma outra integrante do grupo segurando o livro que remete ao livro de Good Night. Então, mostrando ali que elas recrutavam meninas que tinham o dom para bruxaria e todas viviam ali. E se você for ver em vários momentos do MV, parece uma espécie de escola. Então realmente elas aprendiam magia ali e tudo mais. E quais eram as magias?
magias que elas faziam. Além daquela magia que a gente já viu e que a gente vê aqui de novo, que é prender os objetos em locais, em espelhos e tudo mais, né? Que tem a cena ali do espelho, e que elas usam também o apanhador de sonhos, né? Que é o Dreamcatcher, como um canalizador, né? Como uma forma de amuleto para exercer essa magia. Tanto que eu lembro que eu não falei isso na primeira parte, mas lá em Good Night elas usam o apanhador de sonhos para prender o investigador no espelho, na casa, né? Então a mesma coisa a gente vê elas fazendo esses testes, né, digamos assim, aprendendo essa magia aqui em Fly High. E daí aqui em Fly High a gente logo percebe que elas faziam um outro tipo de magia, que é uma magia com animais, né? Elas eram bruxas naturais. O que é uma bruxa natural? É a bruxa que usa de elementos da natureza para fazer magia. Porém, ela usa esses elementos com respeito e amor, né? Ela não usa de forma agressiva. Então a gente vê elas, por exemplo, ali dominando as borboletas e tendo as borboletas ali em volta numa cena bem bonita. Então elas faziam essas magias com animais, elas faziam o próprio Dreamcatcher que elas faziam era com um Dreamcatcher de madeira, que dá pra ver que eram com galhos de árvore. Lá em Good Night a gente vê elas usando os galhos das árvores também para fazer magia, flores. Então era uma coisa ali da magia, da força da natureza, né? Da magia da natureza. E em um determinado momento do MV, uma das meninas captura uma aranha, porque pelo visto ali elas estavam começando a fazer essas magias em animais, né? A princípio, no início ali com as borboletas, parecia ser uma magia inocente, bonitinha, mas logo mais pra frente a gente vai perceber que elas meio que torturavam esses animais. No momento ali que uma das integrantes está com uma lupa queimando a aranha que ela capturou. E agora eu vou te dizer qual é a simbologia da aranha na bruxaria, para você entender como essa história vai mais a fundo. As aranhas no mundo espiritual, segundo a crença e a simbologia, ela é como uma epifania lunar, que é dedicada à tecelagem e à fiação. E por isso elas são aí um catalisador para evocar as moiras ou as parcas. O que são moiras e parcas? Na mitologia romana, elas eram chamadas de parcas, e na mitologia grega, elas eram chamadas de moiras. Mas quem são as moiras? As moiras são filhas da noite, consideradas aí filhas de Zeus e de Temis, que são dois deuses aí do Olimpo. Divindades que controlam o destino dos mortais e determinam o curso da vida humana, decidindo questões como vida, morte, e de uma maneira aí que nem Zeus contestava as decisões das moiras. Então as moiras eram aqueles seres que através da tecelagem, né, dos fios da vida, dos fios do destino, controlavam quem morria, quem nascia, quem vivia e o destino das pessoas ali, segundo a mitologia grega. E para o mundo espiritual, para a crença do mundo espiritual, a aranha seria aí uma forma de você evocar uma moira, porque a aranha também cria essas teias que lembram os fios as teias e os fios das moiras. Então a aranha seria usada aí para evocar essas moiras. As meninas estavam tentando evocar as moiras? Não. As meninas estavam ali fazendo os experimentos com animais de forma ali com magia, e elas pegavam esses animais de porte pequeno, como insetos, a gente vê ali com a borboleta, e aracnídeos, como a aranha, e a gente vê que aquela aranha é uma aranha de porte médio, assim, ela não é uma aranha muito grande. Em muitos lugares existe a crença da mãe natureza, da força da natureza, que é um ser que protege a terra, as plantas e os animais. Então, no momento ali que a aranha está sendo torturada, a força da natureza, né, a mãe natureza, evoca a moira justamente para proteger a aranha, já que a moira e a aranha têm uma relação ali entre elas, pela essa questão da teia e tudo mais, né? Então, a moira aparece ali para as meninas, e o que ela faz como uma forma de punir as meninas por estarem, né, usando da natureza de forma indevida, né? Elas estavam usando a natureza não como uma aliada, uma amiga para fazer a magia,
né? E toda magia que vem da natureza, ela é para proteger a natureza, e elas não estavam protegendo a natureza. Elas estavam usando a força da natureza, né? Os elementos da natureza como cobaias, como experimentos, né? Elas estavam, digamos, explorando a força da natureza e não sendo uma aliada delas e protegendo elas. Então, por conta disso, a Moira, ao ser invocada, ela é invocada para punir as meninas. E o que que ela faz? Ela vai lá e prende a mente das meninas no plano espiritual das Moiras, onde as Moiras trabalham ali no destino, entre a vida e a morte, ali naquele plano espiritual. Então a mente delas é presa lá, e a gente vê isso pela cena ali da cama, em que uma delas está acorrentada numa cama cheia de flores e tudo, de elementos da natureza, e aparece a mão ali de uma bruxa, que é a Moira, que vai ali e prende elas naquele plano espiritual, e o olho da menina ali fica branco, parece. Daí elas, como um último recurso para ter uma conexão com o mundo, né, com o mundo real, para elas não ficarem totalmente presas no mundo espiritual, elas prendem o próprio corpo delas na casa. E a gente vê isso por duas cenas. Pela cena do espelho, em que a menina tá lá se prendendo a uma penteadeira que fica ali na casa, e também pela cena em que uma das integrantes do grupo fecha o portão com todas trancadas lá dentro, simbolizando então ali que elas prenderam o corpo delas na casa. Então elas prenderam o corpo delas na casa para ter uma conexão com o mundo real. E assim, se elas têm uma conexão com o mundo real, elas conseguem acessar o mundo real através dos sonhos. Porque, segundo muitas crenças, o sonho é aonde você, uma pessoa do mundo real, pode se conectar com o mundo espiritual através da sua alma, da projeção astral. Então, digamos que os sonhos seriam ali um portal entre o mundo espiritual e o mundo real. E elas conseguem transitar através dos sonhos devido a essa conexão que elas têm com o mundo real, de ter prendido o corpo delas ali na casa. Então, quando elas enganam o investigador para prender eles no lugar ali, para que ele fique preso na casa, o corpo dele fique preso na casa, e elas consigam sair, é para libertar o corpo delas. Mas a mente delas ainda tá presa lá naquele plano espiritual, porque quem controla isso é as Moiras. Então a Moira tá prendendo elas, e mais pra frente a gente vai ver aí esse pequeno embate entre as meninas e as Moiras. Então é isso, essa foi a interpretação de Fly High, em que a gente descobre quem elas eram e o que aconteceu de fato para elas ficarem presas ali naquela casa. Parte 3 da nossa teoria, a gente vai ver alguns MVs que mostram esse embate que elas tiveram, né? Esse tempo que elas tiveram presas lá no plano espiritual com as Moiras. Então a gente vai ver toda essa briga entre elas lá no plano espiritual, nesse tempo aí que elas ficaram presas com as Moiras, e o corpo delas estava preso na casa também. E depois, na parte 4 da nossa teoria, a gente vai analisar alguns MVs que a gente vê essa briga entre mente e corpo, né? Em que o corpo delas está libertado, então elas estão com o corpo vagando pelo mundo, mas a mente delas ainda sofre aquele embate ali com a Moira, e a gente vai ver toda essa guerra entre as bruxas e as Moiras. Então eu espero que todos vocês tenham gostado do rumo que eu tô levando essa teoria. Deixa aqui nos comentários, né, o que vocês acharam, qual é a teoria de vocês para esse grupo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau!